A história real por trás de premonição. Você já teve a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer e depois descobriu que estava certo? Um sonho estranho, um pressentimento inexplicável, uma decisão de última hora que mudou tudo. Agora imagine descobrir que essa sensação poderia ter salvado a sua vida. Antes de começarmos, já deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreva para não perder os próximos vídeos e ativar as notificações para receber cada nova história assustadora que aparecer por aqui. Eu sou Donato de Paula. E fiquem com a história real por trás de premonição. Quando o filme final Destination, conhecido no Brasil como Premonição, foi lançado no ano 2000, o público acreditou estar diante de apenas mais um suspense sobrenatural. A história de jovens que escapam de um acidente após uma visão premonitória. Parecia pura ficção. Mas a ideia central nasceu de algo muito mais inquietante. O criador da história, Jeffrey Redke, revelou que a inspiração inicial, surgiu após ler sobre uma mulher que teve um sonho extremamente vivido envolvendo um acidente aéreo. No sonho, ela via detalhes específicos do embarque, da tensão, do momento exato da explosão. Assustada com a intensidade da visão, decidiu não embarcar naquele voo. Horas depois, a aeronave caiu. Casos semelhantes em registros jornalísticos ao longo de décadas. Um dos acidentes frequentemente citado em relatos desse tipo foi o do voo 800, da Transworld Airlines, que explodiu em 1996. Poucos minutos após decolar, após a tragédia, surgiram testemunhos de pessoas que afirmaram ter desistido da viagem por um pressentimento inexplicável. A ciência costuma explicar esses casos como coincidência ou viés de confirmação. Todos os dias, milhares de pessoas têm sonhos ruins. Quando nada acontece, ninguém lembra. Mas quando ocorre uma tragédia, a mente conecta os pontos e transforma aquela lembrança em algo extraordinário. Ainda assim, há um padrão curioso. Em praticamente todos os grandes desastres existem histórias de pessoas que quase estavam lá. Pessoas que perderam o voo por minutos, que trocaram de turno, que mudaram de assento. Decisões pequenas, consequências gigantes. O que Premonição fez foi levar essa ideia além. No filme, escapar de um acidente não significa estar salvo. Significa apenas que a ordem dos acontecimentos foi interrompida. Embora não exista evidência científica de que a morte tenha um plano, existe um fenômeno psicológico chamado culpa do sobrevivente. Pessoas que escapam de grandes tragédias frequentemente desenvolvem ansiedade intensa, estresse e comportamento impulsivo. Estudos mostram que sobreviventes de eventos traumáticos têm maior probabilidade de se envolver em acidentes posteriormente. Não por destino, mas por alterações emocionais profundas. O que no cinema parece uma força invisível perseguindo vítimas pode, na vida real, ser a mente humana lidando com um trauma, medo e instabilidade emocional. Pesquisas sobre percepção intuitiva também levantam outra possibilidade. O cérebro humano é extremamente sensível. Padrões e microsinais do ambiente, pequenas falhas técnicas, mudanças de comportamento, detalhes que passam despercebidos conscientemente podem gerar um alerta interno que interpretamos como pressentimento. Talvez a verdadeira origem da ideia de premonição não esteja no sobrenatural, mas na capacidade humana de perceber perigo antes que ele se torne óbvio. O filme não é oficialmente baseado em um único caso real.
mas é inspirado por algo que existe. Relatos humanos que desafiam explicações simples, sonhos vividos, intuições inexplicáveis, coincidências que parecem cálculo. E o que torna tudo isso perturbador é que, em algum momento da vida, quase todos já tiveram aquela sensação estranha de que algo estava errado. Um frio repentino, um pensamento insistente, uma decisão tomada sem motivo claro. Às vezes, essas decisões mudam completamente o rumo da nossa história. Talvez premonição não seja sobre escapar da morte. Talvez seja sobre como pequenas escolhas, intuições e decisões aparentemente insignificantes moldam o destino de formas que ainda não compreendemos totalmente. Porque, no fim das contas, o que mais assusta não é a ideia de que a morte tenha um plano. É perceber que, às vezes, nós sentimos quando algo está errado e escolhemos ignorar. Se você chegou até aqui, deixe o seu like porque isso fortalece muito o canal. Se inscreva para não perder as próximas histórias que misturam mistérios, fatos reais e o desconhecido. E comenta aqui embaixo. Você já teve um pressentimento que acabou se tornando realidade? E lembre-se, o destino pode até ser inevitável, mas às vezes ele sussurra antes de agir. Até o próximo vídeo.